Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Prazer e a oportunidade de novamente trazer-vos a palavra de Deus. Essa semana, a gente que está acompanhando o devocional da igreja, algumas pessoas acham que a gente não está enviando o devocional. Foi enviado um devocional através do nosso aplicativo, encorajando você a estar lendo um capítulo de Lucas por dia. Eu espero que você esteja fazendo. Hoje nós estamos no capítulo 5 de Lucas. Pode estar fazendo o seu devocional paralelo, alguma coisa que você já vinha fazendo, mas leia durante esses dias o Evangelho segundo escreveu São Lucas, porque nós temos um propósito. Nós vamos falar daqui a uns dias bem próximos sobre o Espírito Santo. E no Evangelho de Lucas, se você tem observado, a ênfase no Espírito Santo é algo tremendo. Lucas, de uma forma muito bonita, tem colocado a pessoa do Espírito Santo de forma bem notória no seu Evangelho. E se você tem contado quantas vezes o Espírito Santo tem aparecido nesses poucos capítulos, dá para qualquer pessoa, mesmo que você ainda não começou a ler, pegar aí amanhã, tirar um tempo do dia e ler até o capítulo 5, que foi a leitura de hoje, e ver e observar quantas vezes o Espírito Santo é mencionado nesse Evangelho. E porque a gente está lendo o Evangelho de Lucas, eu queria usar um texto de Lucas essa noite como meditação a nossa palavra. Fez parte da nossa leitura de ontem para aqueles que estão acompanhando. Lucas capítulo 4, eu tenho o texto projetado, mas gostaria muito que você abrisse para a gente ver os outros versículos que eu não tenho projetado aí para vocês. E vocês que nos acompanham, Lucas capítulo 4, versos 1 e 2. Passagem bem conhecida, mas nos outros evangelhos tem, mas como a gente está usando Lucas nesses dias, eu vou estar usando Lucas para me referir a essa passagem, a esse episódio na vida de Jesus. Diz o texto, Jesus, cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém. Todos querem ser cheios do Espírito Santo. Voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Quem conduziu Jesus? O Espírito Santo. Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Pergunta bem óbvia que eu sei a resposta, mas quem nunca foi tentado aqui? Todos nós um dia já fomos tentados na vida, somos tentados todos os momentos. E eu não gosto de tentação, acho que você também não. Mas eu tenho chegado à conclusão que tentação é inevitável e necessária. Diga comigo, é inevitável e necessária. É interessante que Jesus, antes de começar o seu ministério, não a investida do inimigo na vida dele, não como o propósito do inimigo estar fazendo isso, mas o próprio Espírito, o próprio Deus, levou Jesus na forma de homem para passar pelo deserto e ali ser tentado, ser provado. A gente tem a tendência de achar que tentações não são importantes e não vêm de Deus, mas esse texto, ele nos faz pensar assim, peraí, será que na verdade o diabo não estava ali e Deus na sua soberania sabia de tudo? O que você acha? Isso faz a gente pensar em muitas coisas na nossa vida como servos do Senhor, como filhos de Deus. Porque a gente tem a tendência às vezes de achar que essas tentações que surgem em nossas vidas são obras do inimigo. É claro que, como a gente vai ver, o inimigo está por trás. Mas Deus está conosco. Quantos podem dizer amém? Em toda tentação Deus está conosco. É interessante que o Espírito Santo foi com Jesus ali. Quando eu e você estamos sendo tentados, diga comigo, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está conosco, querido. Eu gosto de pensar no Espírito Santo, é como a gente pregou aqui domingo passado, né? O tempo todo pregado com a gente. Não nos deixa nem nos momentos da tentação. O Espírito Santo está ali. E tudo que a gente tem que fazer é olhar para ele aí. O que a gente vai fazer? Já teve essa experiência de ser tentado e olhar para o Espírito Santo como uma pessoa que ele é e falar, e aí, o que a gente vai fazer? O que você vai... Procure perguntar ao Espírito Santo o que vocês devem fazer naquela hora. Que você vai ver como ele vai te ajudar. Amém? Hoje eu quero falar como vencer a tentação.
E, claro, como tentação faz parte do assunto de todas as pessoas que estão aqui, de você que me assusta, faz parte da sua vida, é importante saber como vencer a tentação. E é claro que seria um clichê muito fácil dizer, vencemos a tentação com a palavra. Jesus venceu a tentação com a palavra. Jesus simplesmente usou a palavra de Deus. E isso é claro, está no texto que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é muito mais do que isso. Existe um processo que Jesus passou. Existe um passo a passo que a gente precisa entender se a gente quer vencer as tentações. Primeiro deles, eu quero que você veja isso comigo já, por isso que eu pedi que você mantesse a sua Bíblia aberta. Jesus, no texto que a gente vai ver, verso 3, diz que o diabo diz para ele, Lucas 4, verso 3, se tu és o Filho de Deus, somente até aí. Eu coloquei o "se" bem grande lá, para chamar a atenção mesmo. Se você é o Filho de Deus. A primeira coisa que o diabo fez com Jesus, e aí serve de exemplo para nós, é buscar em Jesus se ele entendia a sua identidade. Se ele entendia quem ele era em Deus. Queridos, isso é fundamental para a gente vencer a tentação. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo, é o Espírito Santo que conduziu Jesus. É o Espírito Santo que estava ao lado de Jesus. E é o Espírito Santo que está do seu lado, do meu lado, quando a gente passa por tentações. Para dizer para mim e para você que nós somos de Deus. Quantos podem dizer amém? Você é de Deus, querido, você não pertence a Ele. Ele vem com esse trocadilho, ele vem com essa indução. Se, para aí, diabo. Se não, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Ele começa com essa indagação de se você é, porque ele queria colocar no coração de Jesus dúvida. Assim como ele quer colocar no seu coração e no meu dúvidas, se de fato somos de Deus. Porque na mente, eu creio que o diabo queria trazer a mente dele é que, se você é filho de Deus, você não pode estar passando por isso. Se você é de Deus, isso não pode estar te acontecendo. Se você verdadeiramente é de Deus, como é que Deus te traz para um lugar como esse e para uma situação como essa? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes, queridos, esses maus pensamentos que vêm na nossa mente em momentos difíceis de provação, fazem com que a gente naufrague, deixe de vencer a tentação, porque a gente duvida da fidelidade e do amor de Deus por nós. Duvida que Deus está realmente conosco naquela hora. Eu sei do que eu estou falando, porque já vivi várias situações na minha vida, onde as circunstâncias demonstravam que eu estava sozinho. Mas no meu espírito eu tinha certeza que Deus estava comigo. Quantos podem dizer amém? Irmãos, há momentos da vida que você é um deserto, você vai olhar para o lado e não tem ninguém, não tem nada. Hello? Quantos sabem o que eu estou falando? Você vai buscar de todos os lados e tudo que você vê é areia e sequidão. E o diabo vai estar soprando. Se você é filho de Deus, pontinho, pontinho, pontinho. Se você é filho de Deus, faça com que isso aconteça, fale isso com Deus, reivindique a sua identidade agora. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque sim, a Bíblia declara que nós somos filhos de Deus e que nós temos em Deus as nossas bênçãos. Mas nós não podemos usar fora de contexto, fora de hora, as bênçãos que nos são dadas. Por exemplo, a Bíblia diz que todos nós somos mais que vencedores. Quantos podem dizer amém, querem nisso? A Bíblia diz isso, e se diz, eu creio que é verdade. Mas quantos já viveram momentos na vida que você passou por situações que você não foi vencedor? Levante a mão. Eu tive momentos na minha vida que eu não fui vencedor. Eu tive momentos na minha vida que, ao olhar para a minha situação, eu falei assim, isso foi um fracasso. Isso foi uma decepção terrível para mim. Onde é que está Deus? No nosso espírito, a gente aprendeu há poucos dias que a gente tem que ser sincero. Eu falei, Deus, onde é que o Senhor está? Mas, irmãos, em momento nenhum, eu duvidei que eu era filho de Deus e que Deus estava comigo. As circunstâncias sim demonstravam isso, o questionamento vem, mas lá na hora, no final, depois de todo o questionamento do Senhor, como Jó, eu creio no Senhor. Como Jó, o Senhor deu, o Senhor levou. O Senhor sabe o que está fazendo.
e o Senhor tem autoridade e poder na minha vida. Então a primeira coisa que eu aprendi, se eu quero vencer as tentações, eu tenho colocado em prática na minha vida, porque isso é todo dia, irmão. Tem a música que o William canta muito bem, todo dia o pecado vem. Eu não vou nem cantar de novo, para você não ficar com essa cara. Eu só canto bonito quando está todo mundo cantando, porque eu disfarço. Mas todo dia o pecado vem, todo dia a tentação vem. Irmãos, não tem esse negócio de vencer a tentação e acabou. Eu gosto do texto de Lucas, tem um detalhe muito interessante que os outros evangelistas não fazem. Lucas, no finalzinho da história, verso 13, ele diz assim: tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou. E amém. Mas olha, Lucas colocou algo interessante, até ocasião oportuna. O safado não desiste. É incrível. Até uma outra oportunidade, uma outra ocasião. Mateus coloca, e os anjos vieram e o serviram. Mateus estava mais no espírito. Mas Lucas, mais na realidade. O diabo não desiste de tentar a nós, irmãos. Todo dia ele vem e bate. Todo dia ele vai questionar a nossa identidade em Deus. É qualquer probleminha, qualquer situação, é o pneu do carro que furou de manhã, é uma situação que não deu certo, é o menino que deu trabalho, é o dinheiro que não chegou e opa, você é filho de Deus mesmo? Hello? Você está indo na igreja? Você é dizimista? Você participa dos ministérios na igreja? Ah, então isso não podia estar acontecendo com você. Porque se você é filho de Deus, dúvida. A gente vence a tentação quando a gente tem a certeza da nossa identidade, não baseado nas nossas circunstâncias. Amém? Não baseado no que eu estou vivendo, mas naquilo que eu creio e naquilo que Jesus disse ao nosso respeito. Irmãos, como tem gente naufragando e perdendo a oportunidade de ser mais que vencedor. Como tem gente perdendo a oportunidade de vencer a tentação e deixar pelo menos por um tempo o diabo longe da vida dele. Simplesmente dizendo e afirmando, eu sou filho de Deus. Eu passo por esse deserto com o Senhor. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo, me conduzindo à minha frente, e se Ele parar, eu paro. Se Ele prosseguir, eu prossigo. Mas o Senhor está comigo. Eu tenho um texto, só a referência dele, eu queria que você abrisse. 1 João 3, 1, 2. 1 João 3, 1, 2 diz o seguinte. Eu amo esse texto. E a gente vai estudar no nosso seminário daqui uns dias esse texto. Esse livro todo, não só o texto, mas veja, ele coloca dessa forma, veja como é grande, diga comigo, grande, o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém? Continua a leitura que ele diz, amados, filhos de Deus, irmãos, agora somos filhos de Deus, e ainda, ou seja, mas, portanto, ainda não chegou, se manifestou o que havíamos de ser. Ainda não é a hora da sua completa vitória, meu querido. Amém? Há pessoas que precisam de ouvir essa noite isso, Deus está mandando te dizer, ainda não chegou a sua completa manifestação do que você vai ser. Essa leve, momentânea tribulação que você está passando, vai passar. Amém? Você vai vencer ela. Deus mandou eu pregar hoje e semana que vem que eu vou pregar de novo 2 mensagens de encorajamento para a igreja. Eu não sou muito assim, vocês me conhecem. Mas o Espírito Santo falou comigo, encoraja a minha igreja. Encoraja a minha igreja. Isso vai passar também. Você não pode se apegar a isso. A mensagem da semana que vem eu já tenho o título. Aprenda a descansar, não a desistir.
Aprenda a descansar e não desistir. Você vai ver o que Deus vai falar com você semana que vem. O Espírito Santo, irmãos, ele é tremendo. Ele está testificando no nosso coração. Vocês são filhos de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E ainda não se manifestou o que vocês vão ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, se referindo a Jesus, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Hoje, nesse momento, tudo que a gente tem é a fé, é a palavra, é a confiança que isso vai acontecer. Então a gente pode passar pelos nossos altos e baixos, mas mantenha firme a sua identidade. Você é filho de Deus. Então a primeira coisa, como vencemos as tentações? Sabendo quem nós somos em Deus. Amém? Sabendo quem você é em Deus. Segunda coisa, como vencemos as tentações? Vencemos as tentações quando reconhecemos nossas vulnerabilidades. O texto que eu li no início, verso 2 de Lucas, diz que Jesus teve fome. Fome. Estava vulnerável. A fome, irmãos, diz que a fome dói muito. Eu acredito, eu não sei, pode ser que tenha alguém aqui que já passou fome. A gente tem esses momentos que a gente acha que está com fome. Né? A gente fica aí 3 horas sem comer e fala que está com fome. 8 horas sem comer e fala que está com fome. 10 horas sem comer, estou com fome. 24 horas sem comer, estou com fome. Mas diz que a fome é algo terrível. Terrível. E de acordo com o texto, eu não sei explicar isso é algo sobrenatural. Jesus passou 40 dias sem comer. O pastor Márcio costuma dizer isso. Eu estou com outra fome. Uma comeu a outra. É uma outra fome agora. Eu estou com tanta fome que uma comeu a outra. E ele come. Se a gente estivesse brincando assim, Jesus estava com 40 fomes. É muita fome. Totalmente vulnerável, totalmente exposto. Irmãos, foi por um momento assim que Esaú perdeu a sua primogenitura. A primogenitura de Esaú foi-se por causa da fome, foi por causa da vulnerabilidade que ele estava. A gente com fome, a gente vulnerável, a gente se expõe, a gente se coloca. A gente se deixa levar. Então eu aprendo com esse texto de Jesus que nós vamos vencer as tentações se nós estivermos cientes, reconhecendo quais são as nossas vulnerabilidades. E embora eu apontei assim as nossas, ela é individual. Cada um tem uma, diferente. As coisas que são mais difíceis para você podem não ser para mim e vice-versa. Nós somos diferentes. Nós viemos a esse mundo de forma diferente. Criados de forma diferente, pais diferentes, cidades diferentes, contextos diferentes, formação diferente. Deus nos fez diferentes. Então o que te tenta, não me tenta. E talvez o que me tenta, não te tenta. Porque eu não sou talvez tão vulnerável a isso. Não é o contexto, claro, mas eu nunca fumei na vida, nem por brincadeira. Mas eu me lembro de um irmão que fumava por muitos anos na vida dele, e ele aceitou Jesus, deixou de fumar. E ele uma vez me disse isso, eu fiquei assim, olhando para ele, falei, que maluquice isso? Ele falou, rapaz, quando eu vejo um cara fumando, me dá até água na boca. Eu olhei aquilo e falei, eco. Você entende? Para mim, o que é um cigarro? E talvez aqui, talvez, pastor, só de se eu falar, minha boca encheu de água. E talvez está aí, talvez, pastor, eu já fui liberto disso. Amém. O que eu quero dizer com isso? Eu vou voltar nesse ponto. As nossas vulnerabilidades são diferentes. O texto diz, eu não tenho tempo, Jesus teve fome, mas ele não foi só tentado na área física. Jesus foi tentado também em outras áreas. Jesus foi tentado na questão da solidão que ele estava. Ele foi tentado na ambição da alma. O diabo, quando disse para ele, me adore que eu te darei todos os reinos desse mundo. Você vai governar, você vai ter controle sobre as pessoas. Você está sozinho agora. A nossa alma tem carências. A minha alma tem carências. A sua tem carências. E o diabo sabe disso. E ele sabe a hora que a sua alma não está carente.
Mas Ele sabe as horas que a sua alma está carente. E é nessas horas, safado, Ele vem. Quando a gente está carente. Aí se você não reconhece as suas vulnerabilidades, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Jesus foi tentado na questão de dar ordem a Deus, poder, na área do espírito. Olha, vai para o cume daquele monte e se atira. E a palavra de Deus diz, e ele usou a palavra, que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para te guardar. Jesus foi tentado. Será que isso vai funcionar mesmo? Será que Deus vai mandar mesmo? A palavra de Deus diz, vou agora contextualizar para a gente, que eu posso provar Deus. Mas tem um contexto que a gente pode provar Deus. E há pessoas provando a Deus e achando que pode provar Deus o tempo todo. Porque o diabo está soprando. Cuidado quando você está vulnerável. As nossas necessidades fazem de nós vulneráveis. E eu vou voltar nisso daqui a pouco. Terceira coisa, como nós vencemos as nossas tentações. Nós vencemos as tentações quando nós reconhecemos as nossas armas. Embora Jesus estava 40 dias sem comer, 40 dias ali sozinho, 40 dias sem nenhuma companhia, ele estava mais forte do que nunca. Porque, irmãos, ninguém fica fraco estando na presença de Deus. Quando se pode dizer amém? Ninguém está totalmente derrotado estando na presença de Deus. Ninguém está derrotado. Jesus estava sim vulnerável. Jesus tinha as suas necessidades. Mas o seu espírito estava forte. Até uma passagem que eu quero abrir. Mateus 26, eu queria que você abrisse comigo, porque ele vai contextualizar, ele me vem à mente, Mateus 26, verso de número 41. E é interessante porque se Jesus fala isso para os seus discípulos, está falando para nós. Ele fala assim, verso 41, quando ele está no Getsemane, quando ele está sendo tentado, ele diz para os seus discípulos, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Se Jesus disse para a gente vigiar e orar, é porque a gente tem que vigiar e orar. E se diz que oração e vigília é o segredo para a gente vencer a tentação, a gente tem que vigiar e orar. O que contextualiza com o que Jesus estava vivendo. Jesus no deserto, querido, estava na presença de Deus, estava com Deus, estava orando, estava vigiando. Por isso que ele pôde resistir ao diabo. A gente vai resistir ao nosso inimigo quando a gente reconhecer as nossas armas. Paulo diz, eu tenho esse texto aí para você, mas não tenho ele projetado. Se você quiser abrir, rapidinho eu vou abrir aqui. 2 Coríntios 10, versos 3 a 5, Paulo diz o seguinte. Olha que tremendo, eu também estudamos há pouco dia, por isso esse texto me pulou aos olhos quando eu estava preparando essa mensagem. 2 Coríntios 10, 3 a 5, ele diz, irmãos, embora vivamos como homem, ou seja, no físico, fisicamente, não lutamos segundo os padrões humanos. Nós vivemos como homens, somos de carne e osso, mas as nossas lutas não são aqui. As armas com as quais lutamos não são humanas. Diga comigo, pelo contrário. Você vai dar uma acordada aí. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Deus. Há várias armas espirituais que Deus nos deu, uma delas é a oração, é esse tempo com Deus. A gente conversava com uma pessoa essa semana, eu e o pastor Fernando, falávamos do jejum, como uma arma poderosa, que sim, dependendo do tamanho do jejum, a prolongação do jejum, enfraquece a carne sente, mas fortalece o espírito, revigora o espírito, conecta o espírito com Deus. Oração, como Jesus disse, orai, vigiem, questão da vigilância, ou seja, estarem atentos, estarem apercebidos, não estar dormindo, estarem vigiando no sentido de, olha, presta atenção,
São nesses pequenos detalhes que o diabo vem. Eu gosto de pensar em pecado como uma cachoeira às vezes. Você já viu uma cachoeira caindo? Quantos conhecem aquelas cachoeiras bonitas caindo? Pastor, que ilustração, pecado e cachoeira? Deixa eu explicar. Quando você vê ele caindo, nada começou ali. Começou lá atrás, num riacho bem pequenininho, com gotas de água, pingando. Dando nascente a um pequeno, na minha região diz córregozinho. Mas é só córrego. Eu quis ser mais correto. É corguinho mesmo. Mas é um córregozinho. Para o Fernando entender, o pastor Fernando, a pastora. É um pequeno riacho. Alguns lugares, como eu nunca estive lá presente, mas o rio Tietê, que é um rio famoso do Brasil, o rio São Francisco, as nascentes são aparentemente insignificantes. Você olha e fala, não é possível que isso vai virar tudo isso. Vai. Porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho que nunca para. Estão entendendo o que o Espírito Santo está tentando nos mostrar? Quando você vê a queda, já é tarde demais. Começou lá atrás. Começou com a tentação. Começou sorrateiramente, começou devagarzinho, começou com pinguinhos. E deu no que deu. Se a gente quer vencer, a gente tem que entender que a gente tem armas para vencer isso. E armas espirituais. O diabo não tem medo de você ficar batendo o pé fisicamente. Se no espírito você não está batendo o pé. O diabo não tem medo de grito, se no teu espírito não há um grito e um clamor por Deus. O diabo não tem medo de você carregar a Bíblia se ela não anda no seu coração. Existem armas espirituais que a gente tem que ter. E a pergunta é, você conhece as suas? Você anda com elas? Eu disse do clichê, todo mundo usa, vencemos o diabo como, Jesus venceu o diabo usando a palavra de Deus. Amém, mas para falar como Jesus falou, tinha que conhecer. Tinha que estar no coração. Então a palavra de Deus é sim uma ferramenta, é uma arma poderosa para vencer o inimigo. Mas a oração, a vigília, o jejum, os dons que Deus nos dá. Amém? Então, irmãos, nós precisamos de conhecer as nossas armas. Mas em conclusão essa mensagem, a narrativa, como eu já citei para vocês, de Lucas, encerra dizendo que quando o diabo terminou de tentar Jesus, ele deixou. Lucas diz que por um tempo, mas pelo menos deixou. É bom saber que quando o diabo, e 1 Pedro diz isso, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Eu acredito, isso é a minha interpretação, quando ele vem tentar muito e não tem sucesso, ele desiste e vai para o mais fácil. Eu falo, ali não está virando mesmo, deixa eu ir buscar outro. Porque ali não está em sucesso. Agora, se é aquele cachorrinho que joga o bichinho jabá no rabo, isso é lerdo, é só jogar. É só jogar, ó a isca, ó, vem. Quando você pescou de cevada, assim, no lugar que você pesca que está ali, você só joga, é bom demais. Né? Tem gente que é assim. Mas se você está resistindo, porque você vive em Deus o tempo todo, vigilante, orando, buscando a palavra, o diabo fala assim, deixa eu ir buscar o mais fácil, que está me dando muito trabalho. Conheça as suas armas. O bom é que uma vez vencidas as tentações, eu não tenho tempo de abrir, elas produzem perseverança e nos conduzem para sermos perfeitos e íntegros em Deus. Tiago capítulo 1 diz isso. Uma vez vencida, uma vez derrotada, uma vez você resistindo-a, você se torna muito melhor do que você era. Muito mais qualificado. Por isso que eu disse no início, elas são inevitáveis e necessárias. Porque através dessas tentações, Deus forma o caráter de Cristo em você. Deus forma habilidades em você. Deus faz de você mais como o seu filho, amado. Tem gente que fala assim, eu queria tanto, pastor, se eu não ter tentação. Seria maravilhoso. Acho que foi o pastor Márcio que disse um dia, que alguém disse para ele, né? Eu resisto tudo, menos tentação. Bem, você resiste nada então. Porque as tentações estão justamente aí para te provar. Outro texto, rapidinho.
Deuteronômio capítulo 8. Esse é o problema de quando você tem a palavra. Aí vem. Deuteronômio 8, verso 2 diz assim, rapidinho. Olha o que Deus disse para o povo de Israel quando eles passaram pelo deserto. Quando eles foram tentados no deserto. Lembra-te de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de reconhecer os seus intentos, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Qual era o propósito da tentação, da provação, da luta? Provar o coração deles. Se eles iam ser fiéis. Então, quando a prova vier, quando a tentação vier amanhã, dá uma olhadinha para ela. Perdeu. Estou preparado, amém? Perdeu, eu sei quem eu sou em Deus. Não adianta vir com essa conversa, se eu não for filho de Deus, eu não vou passar por isso. Não adianta vir com essas coisas, porque você está vendo a minha vulnerabilidade agora e está tentando me tentar justamente nisso, Satanás. E não adianta querer colocar agora que eu não tenho entendimento das armas que Deus me deu. Eu sei quais elas são. Eu sei quais elas são. Muitos têm ferido e se machucado, e machucado a muita gente, porque tem caído sempre nas mesmas tentações. Há um perigo muito grande, eu já estou encerrando. Um é você negar ou dizer que tentação não existe e você não está nem para ela. Não, não acontece, isso é normal, isso é coisa da vida. O diabo justamente quer que você ache isso. Que elas são coincidências da vida. Não. Claramente o texto diz que foi ele lá usá-las para testar Jesus. Elas são reais e são um instrumento na mão dele. Deus permite, como eu disse, para nos provar. Outra coisa é achar ou dar desculpa que é fraqueza da carne. Não, isso é assim mesmo. Todo mundo é assim. Quem não é? Ah, não, essa coisa não existe. Isso não existe. Todos nós passamos por isso e é normal esse tipo de coisa. E aí fica dando desculpa atrás de desculpa, caindo e se levantando. Deus permite para a gente ser vencedor, amém, queridos? Deus quer que nós sejamos vencedores. É triste ver uma pessoa que foi alertada, foi ensinada, foi admoestada a cair. E olha, a gente está aqui em cima, o peso é grande para nós. Orem por nós, porque as tentações, quanto maior, eu creio, é pior. E a gente precisa estar todo dia coberto de oração, vigiando e buscando ao Senhor, para a gente não cair também nas tentações. Para que ela não se torne uma grande queda d'água. Perguntinha para a gente terminar, eu quero chamar o Walter para vir tocar, que eu vou abrir o altar daqui a pouco. Ninguém precisa ser derrotado quando está sendo tentado. Ninguém. Isso não é o propósito de Deus. Isso não é o propósito da tentação. Não é derrotar a gente. Você que me ouve, você que está aqui, esse não é o propósito. Quando a tentação vier, pode até ser que a gente caia em algum momento. Pode ser que até que a gente venha falhar, esquecer dessas coisas. Possa ser que a gente ceda. Acontece. E se isso acontecer, lembra do poder do sangue de Jesus, amém? O sangue de Jesus nos perdoa de todo e qualquer pecado. Jesus nos perdoa. Ninguém está aqui para apontar o dedo. Ninguém está aqui para acusar, porque nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Se alguém cair, como diz a palavra de Deus, aquele que está mais forte, fortalece o mais fraco. E a gente vai levantar você. A gente vai te ajudar. A gente vai te reestruturar. E a gente vai orar para que você não caia novamente. Então, se acontecer, não tem problema. Deus vai nos ajudar. Então, o propósito nunca é te fazer derrotado. Ao contrário, as tentações vêm como um propósito de você crescer, de você passar por elas e ser melhor. De sair do outro lado dela, como Jesus saiu, e começar algo grande para Deus. Irmãos, foi depois da tentação que Jesus veio e começou o seu ministério. Quando você estiver passando por tentações, crie uma expectativa no teu coração, quando você está ouvindo de Deus, é porque coisa boa está vindo por aí. Amém? Coisas grandes estão chegando por aí. Essa luta que está vindo. Satanás, você se levantar desse jeito, é porque você sabe que Deus quer me usar muito. Você sabe que o Senhor quer estar sobre a minha vida, e você quer me tirar do foco, você quer me tirar do propósito. Então, eu estou ciente de quem eu sou em Deus.
Eu vou abrir esse altar e duas coisas eu não tenho como fazer por você aqui agora. Uma é a sua identidade, você sabe quem você é em Deus. Eu creio que a maioria de vocês eu conheço, talvez alguém que está em casa ainda não entregou seu coração para Jesus. E você precisa não conhecê-lo para ser chamado filho de Deus, como eu li no texto 1 Pedro. Ele dá o direito àqueles que são aceitos por Ele. E uma vez conhecendo a sua identidade, sabendo quem você é em Deus, está selado pelo Espírito. Isso não é tirado. Você é de Deus. Então, quanto à sua identidade, eu espero que isso está resolvido entre você e Deus. Então, você vai vencer a tentação porque você sabe quem você é. Amém? Quanto às suas armas, isso depende muito também do seu relacionamento com Deus. As armas, infelizmente, eu não tenho como fazer para você. Vem cá que eu vou orar por você, para você ter mais vontade de orar. Não existe isso. Vem cá que eu vou orar para você memorizar a Bíblia. Se você não ler, você não vai memorizar. Vem cá que eu vou te ajudar, eu vou jejuar por você. Tem jeito. Então, essas coisas são você e Deus, depende do seu relacionamento com Deus. Quantos estão entendendo? Mas tem algo que a gente pode fazer hoje, aqui nesse altar, e começar uma caminhada, porque todos nós estamos no mesmo barco, queridos. A gente pode fazer um autoexame das nossas vulnerabilidades. E vulnerabilidade depende do contexto que cada um está vivendo. Jesus, no deserto, sozinho, depois de 40 dias, óbvio, teve fome. E ali ele estava vulnerável naquela área. A isolamento, estava vulnerável. Vou fazer uma pergunta para você, porque em cada estágio da nossa vida, nós temos vulnerabilidades diferentes. Estou vendo o irmão Hamilton, o irmão Doralice, ele ama esse casal dele, sabe disso. As tentações que o irmão Hamilton tinha quando ele tinha 20 anos, todo respeito ao senhor, irmão Hamilton, e a irmã Doralice, são totalmente diferentes do que ele tem hoje, no seu vigor desses 50 e poucos anos que ele tem agora, em Cristo. Irmãos, muda com o passar do seu tempo, e não está, como diz em inglês, aware, apercebido das suas vulnerabilidades no momento, te faz presa fácil. Então eu queria abrir esse altar e pedir, vamos ter uma intimidade com o Espírito Santo aqui. O pastor Márcio orou isso. Hoje eu quero intimidade com o Espírito Santo. Porque a gente chega aqui, a gente não, está tudo bem, eu sei quais são. Sabe mesmo. E chegar aqui e orar. E perguntar, uma vez que você diz, o que você está fazendo para proteger essa vulnerabilidade? Há pessoas que sabem também quais são e não faz nada. Eu sei que eu sou vulnerável nisso, mas não cuido. Falar aqui com os homens. Pornografia tem sido um problema. Não estou dizendo na nossa igreja, em geral para homens. E se isso é uma área que te atinge, o que você está fazendo para resolver esse problema? Sabe que você é vulnerável nisso? Pastor, todo homem é. Cuidado com essa afirmação. Alguns já passaram por isso. E não estão mais sendo vulneráveis a isso. Descobriram o segredo de vencer isso. Pare de dar desculpa e achar que isso é normal. E busque ajuda, busque proteção, busque um conselheiro, busque um amigo, busque uma pessoa para você prestar conta. Procure acessar as redes sociais ou com segurança, no contexto de aparelhos que vão estar conectados ao seu sistema de entrada e acesso à internet, que te proteja isso. Procure locais abertos que as pessoas podem ver o que você está acessando. Marido, mulher, dá acesso à senha de tudo para sua esposa. Já estão casados mesmo, para que esconder? Eu nunca entendi isso. Fecha o parênteses. Irmãos, é uma vida aberta, é uma vida transparente, para a gente não ter vulnerabilidade escondida em nossas vidas, amém? Então vamos abrir esse altar para a gente dar uma vasculhada hoje? Eu acho que é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Coloque-se de pé nesse momento. Você que nos ouve, você que está assistindo essa mensagem, faça isso mesmo, aonde você estiver. Gaste um tempo com Deus, pedindo ao Espírito Santo para te sondar. Não adianta esconder ela lá e dizer, não, está ok. Reconheça e faça algo para proteger
essa pequena gota que está lá começando, talvez, antes que ela se torne um riacho e uma queda d'água horrível. Que Deus te abençoe, você possa ter tido um tempo bom com Deus. Procura a igreja, isso aqui não é a sua igreja. Esse momento, essa transmissão, abençoa a sua vida, mas não faz disso a sua igreja. Se você é local, procure a nossa igreja, se não, procure uma igreja próxima à sua casa e busque a comunhão dos irmãos e da igreja. Deus te abençoe. O altar está aberto, eu queria que você viesse nesse momento e gastasse um tempo com Deus. Depois, pastor Fernando ou eu, vamos vir terminar, encerrar esse momento. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos sondar e tirar qualquer máscara, qualquer coisa que está cobrindo as nossas vulnerabilidades. E deixar que o Espírito Santo fale, olha, está aqui, vamos vigiar isso, para a gente vencer tudo e qualquer tentação. Em nome de Jesus.